Seja bem-vindo ao estudo diário do Vem e Segue-me. Hoje é dia 27 de agosto, meu nome é Vanderlei. A designação do Vem e Segue-me que eu vou compartilhar hoje se encontra aqui em Elamã, capítulo 9. O que está acontecendo aqui, né? Nefe, ele havia subido a uma torre, né, no seu jardim para orar ao Senhor. E ali ele começou a se lamentar pela iniquidade do povo. E se reuniu um grande povo ali, uma grande multidão, para ouvir, né, qual era o motivo de tão grande tristeza ali naquela oração. E quando Nefe se deu conta que ele terminou a oração, ele viu que havia se reunido uma grande multidão ali e ele começou a profetizar aquele povo, dizendo que se eles não se arrependessem de seus pecados, né, que se eles não se voltassem para o Senhor vosso Deus, eis que viria grande calamidade ali sobre eles e haveria grande destruição por meio de fome, por meio de espada, eis que viria ali uma destruição sobre aquele povo. E em meio a essa profecia que Nefe fez, ele disse: ide agora à cadeira de Cesorã, vosso juiz, eis que ele está morto, né, e jaz em seu sangue, isso por causa de iniquidade entre vós. Então, quando ele disse essas palavras, né, os juízes menores que estavam ali entre o povo, eles pegaram e chamaram outros 5 e disseram: corre até a cadeira de juiz e verifica essas palavras que Nefe acabou de dizer. E aí os 5 foram correndo ali, e enquanto eles iam correndo, eles conversavam um com os outros ali, dizendo, né? Eis que não cremos que Nefe ele seja um profeta. Porém, se o que ele diz sobre o juiz supremo é verdade, que ele está morto, então saberemos que ele é um profeta de Deus. E que as calamidades, né, a grande destruição que ele profetizou sobre este povo certamente acontecerão. E então eles continuaram correndo. Quando eles chegaram na cadeira de juiz, o juiz supremo ali, Cesorã, ele estava morto, jazendo em seu sangue. E tão grande foi o assombro deles, né? Eles ficaram tão atemorizados com aquela cena, ao verificar que as palavras de Nefe haviam sido cumpridas. Eles caíram por terra naquele momento ali, inerte, né? Não, ficaram sem reação nenhuma. E o que aconteceu quando chegaram outras pessoas na cadeira de juiz ali? Eles viram aquela cena, né? O juiz supremo morto e 5 ali no chão ali, como se fossem os causadores da morte do juiz. Então eles mandaram prender, né, aqueles 5 lá na prisão, acusando eles de serem o assassino do juiz supremo. Quando o povo que está lá no jardim de Nefe, na torre, né, eles vêm, né, até a cidade de Zanael, eles vão lá ao funeral do juiz supremo. Aí os juízes menores perguntam: cadê os 5, né, que nós enviamos, né, para ver aqui, para verificar as palavras de Nefe? E aí ele falou: o povo que estava lá no funeral dizia: sobre esses 5 nós nada sabemos, mas tem outros 5, né, que são os assassinos, porque nós chegamos lá na cadeira de juiz, né, e na cena do crime estava lá os 5 caídos e o juiz supremo morto. Então nós acreditamos que Deus feriu eles para que eles não fugissem, então eles estão presos. E aí os juízes menores pegaram e falaram: queremos falar com esses 5. E aí quando trouxeram lá os 5 para eles falar, eis que eram os 5 que eles haviam mandado lá para verificar as palavras de Nefe. Então eles pegaram e tomaram uma decisão. Eles mandaram soltar os 5, né? Porque eles não tinham a culpa daquele assassinato. Eles só tinham ido até a cadeira de juiz porque os juízes menores tinham pedido. E acusaram Nefe de ter combinado com alguém para assassinar ali Cesorã, o juiz supremo. Olha o versículo aqui, o que diz. Versículo 16 em diante. E então aconteceu que os juízes explicaram a questão ao povo e acusaram Nefe, dizendo: eis que sabemos que este Nefe deve ter combinado com alguém para matar o juiz e depois contar-nos, a fim de converter-nos à sua fé, para ser considerado como um grande homem, escolhido por Deus e um profeta. E agora eis que denunciaremos este homem, e ele confessará sua culpa e revelar-nos-á o verdadeiro assassino do juiz. E aconteceu que os 5 foram postos em liberdade no mesmo dia do funeral. Não obstante, eles repreenderam os juízes pelas palavras que haviam proferido contra Nefe, discutindo com eles um a um, a ponto de confundi-los.
Então podemos ver que aqueles 5 eles não acreditavam na palavra de Nefe, mas após ver e receber aquele sinal, eles se converteram, né? Eles viram que realmente Nefe ele era um profeta de Deus e até começaram a defender Nefe ali perante o juízo supremo. Mas os juízes menores, né? Os juízes menores não quiseram saber, mandaram prender Nefe ali, né? Colocou Nefe amarrado ali na sua presença e ofereceram dinheiro a Nefe, né? Uma grande quantidade de dinheiro, dizendo: eis aqui dinheiro, né? E te daremos, e também te consideremos, né? Te daremos a sua vida, você não vai morrer. Se você nos revelar, né? Nós sabemos que você é culpado, que você combinou com alguém. Se você nos revelar quem foi que você combinou para fazer aliança e matar o juiz aqui, né? Então, essa era a situação ali dos juízes menores oferecendo dinheiro e acusando Nefe. E Nefe amarrado ali perante eles, preso. E aí Nefe ele decide ali, né? Ele dá outro sinal, né, aos juízes ali. A partir do versículo 25, olha como se continua a história aqui. Agora eis que vos darei outro sinal, para ver se com isso procurareis destruir-me. Eis que vos digo: ide à casa de Seanto, irmão de Cesorã, e perguntai-lhe: Nefe, o pretenso profeta, que profetiza tanto mal a respeito deste povo, conspirou contigo para que matasses Cesorã, teu irmão? E eis que ele vos responderá: não. E perguntar-lhe-eis: assassinaste teu irmão? E ele, dominado pelo medo, não saberá o que dizer. E eis que ele negará, e fingirá estar muito surpreso. Não obstante, declarar-se-á inocente. Mas eis que o examinareis, e encontrareis sangue na barra de seu manto. E quando virdes isso, direis: de onde provém este sangue? Não sabemos que é o sangue de teu irmão? E ele então estremecerá e empadecerá, como se fosse a hora de sua morte. E então direis: em vista deste medo e desta palidez e de teu semblante, eis que sabemos que és culpado. E então maior será o seu medo. E então ele confessará, e não mais negará ter cometido este crime. E então ele vos dirá que eu, Nefe, nada sei a respeito do acontecido, salvo se me tiver sido revelado pelo poder de Deus. E então sabereis que sou um homem honesto e que fui enviado por Deus, né? Que foi enviado por Deus. Então Nefe ele dá essa profecia ali para eles, e de acordo com a palavra de Nefe ali, eles vão lá até a casa de Seanto, e de acordo com as palavras de Nefe, eles repetem ali, e Seanto nega, e de acordo com as palavras de Nefe, ele vai e confessa o crime, né, que ele havia matado o seu irmão para se apoderar da cadeira de juiz ali. Então, ali já é inquestionável realmente que Nefe ele era um profeta, né? Mas podemos ver que as pessoas reagiam de maneira diferente. Por exemplo, ele já tinha o testemunho dos 5, né? Os 5 falaram: não, Nefe ele é um profeta, ele realmente, mas eles não acreditavam. Olha o versículo 1 do capítulo 10, né? Eu acho interessante esse versículo quando diz assim, ó: e aconteceu que surgiu entre o povo uma divisão, de modo que se separaram uns para um lado, outro para o outro, e seguiram seus caminhos, deixando Nefe, que se achava no meio deles, sozinho, né? Então, aqueles juízes menores ali, né, eles não acreditaram, mesmo depois dessa grande profecia ter verificado ali essa palavra que Nefe deu, que Nefe falou, e Nefe tendo revelado o verdadeiro assassino ali do juiz supremo. E ele mesmo falou, né, Nefe falou: quem assassinou foi o próprio irmão. E ambos pertencem ao bando secreto de Gadianto, né, que vocês fazem parte. Então eles estavam cientes ali das suas iniquidades. Mas, mesmo sabendo disso, nós podemos ver que houve uma divisão entre o povo. Alguns acreditaram, outros não. Mas o triste nesse versículo, né, é que cada um seguiu o seu próprio caminho. O que era para eles fazer? É para eles seguirem o caminho do Senhor, se arrependerem, começarem a fazer obras boas. Mas não, o versículo diz aqui que cada um seguiu o seu próprio caminho. E nós, né, que
que temos as palavras dos profetas, escritura, quando nós lemos essas palavras, né? Será que a gente leu ali e pronto, acabou, né? Cada um segue o seu caminho? Não, nós também devemos nos arrepender, fazer o que os profetas estão nos pedindo, compartilhar o evangelho, seguir a palavra do Senhor ali enviada por meio do profeta. Nós não podemos fazer como este povo aqui, né? Após receber a palavra de um homem de Deus, um profeta de Deus, cada um seguiu o seu caminho, né? Como se não tivesse nada acontecido. Então, vamos prestar atenção nas palavras dos profetas e seguir, porque é a vontade do Senhor. Eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.